Salve, salve, convidado. Boa noite. Como posso te chamar? Pode me chamar mesmo de Will aí. Will, cara, eu te achei, cara, em algumas plataformas sociais e, cara, você toca bastante no tema de sobrevivência, sobrevivencialismo, etc. Política, enfim, Doomsday, saca? Cara, por que tu chegou nesse lifestyle, cara? Como tu chegou nesse lifestyle? Na época, eu acho que em 2016, se eu não me engano, eu fiquei interessado muito no assunto, né? Sobre preparacionismo e também sobre o próprio sobrevivencialismo de fato. Aí, nessa época, na verdade, eu tinha buscado, por exemplo, no YouTube algumas referências americanas, né? Você se baseia em americanos? Porra, cara, mas tem conteúdo brasileiro pra dar e vender, cara. E te fazer inveja pra gringo, eu acho. Isso era de época. Que assim, quando eu vi, antes em 2016, eu acompanhava muito esses conteúdos. E depois Sim, eu fui entrando dentro do nicho brasileiro, entendeu? E assim eu fui acompanhando a evolução, como é que tava tendo essa base, né, do sobrevivencialismo no Brasil. E isso também o preparacionismo, né? E eu fui conotando, por exemplo, alguns pontos essenciais. Por exemplo, tinha vários canais que eu tinha acompanhamento. Guia do Sobrevivente. Eu tinha, por exemplo, o Celso Cavalini, que também era um canal interessante de se assistir na época. Entrei no Sobrevivencialismo, que é o canal do Globo, se eu não me engano, na época. Ele era bem novinho ainda, mas foi bem interessante, cara. Bem interessante, assim, quando eu fui ver o conteúdo brasileiro. entendo. Pô, cara, mas... Puta, mano, esses caras aí... Tem uma certa diferença, né, cara, da galera dos Estados Unidos, né, mano? Bastante, cara. O preparacionismo americano, assim, se você for olhar, ó, dá uma olhada pra você ver. Os Estados Unidos, ele tem uma cultura muito consumista, mas também tem uma cultura, assim, muito voltada, como eu posso dizer, à teoria da conspiração. Então tem Certo. todo esse revés aí. E assim, se eu for comparar, por exemplo, um conteúdo brasileiro, o conteúdo Sim. brasileiro ele é bem mais simplista, ele é bem mais raiz. Ele busca mostrar as essências, por exemplo, tanto regionais como do contexto nacional. Você tem plantas medicinais, você tem treinamento de mateiro, você tem um treinamento paramilitar. Então, vem tudo isso, cara, embutido no preparacionismo, no sobrevivencialismo brasileiro, que você fica assim, pô, cara, por que eu não tenho que seguir isso daí? Que tipo de teoria da conspiração rola lá fora, cara? As teorias mais comuns, né, cara, é alienígenas, né, Área 51, explosão do vulcão de Yellowstone, que não é uma teoria, quase sim um fato, né? Aham. Por causa agora do famoso aquecimento global. Isso daí eu não acredito muito, que isso daí é balela. Eita porra. Verdade, cara. Ó, primeira coisa, se for notar, por exemplo, os oceanos, eles que puxam a maioria do gás carbônico que há presente na atmosfera terrestre. E há a maior capacidade de oxigênio dentro do sistema da água. Então, portanto, as florestas podem sim puxar o CO2, tudo bem. Mas a água, por ter composição de quase 98% em oxigênio e hidrogênio, por que não pode puxar o CO2? Sem contar as algas, né, cara? Isso é fundamental. Você nota a diferença, por exemplo, de um lugar, por exemplo, um Recife, Corais, algo do tipo. Sim. Recife, Corais, algo do tipo, por exemplo. E aquele local, dependendo da característica, esquenta após 10, 20 anos e aquele local seca. Isso daí Puta. vem bastante com variação, entendeu?
Então, o pessoal fala camada de ozônio, Amazônia queimando. Isso não corre. Isso daí é agenda verde. Isso daí é outro paralelo aí que os caras falam. Entendo, entendo. E, pô, cara, a comunidade brasileira, a comunidade sobrevivencialista brasileira, ela é bastante engajada mundo afora? A galera respeita, os gringos respeitam? Dependendo do caso, sim, cara. Dependendo do caso, sim. Mas nós temos o nosso jeitinho, né, cara? Um exemplo de sobrevivencialismo foi o Brazuca na Segunda Guerra, velho. Nós Porra, fomos lá e tancamos, porra. Tomamos Montese, levamos tapa, voltamos de novo, levamos mais um tapa, subimos aquele morro e conquistamos aquela bagaceira. então, no caso, o sobrevivencialismo brasileiro, ele aparenta ser bem mais pé no chão em relação à galera lá de fora, certo? Em relação à galera lá de fora, você não acha que eles já estão vivendo um mundo no qual não existe? Olha, se fosse notar em teoria da conspiração, talvez. Talvez, né? Porque há muito alarmismo, né? Dentro do modo prepper, né? Que é o preparacionismo. Mas, assim, olhando para o contexto atual, assim, Brasil, agora, a gente foca, assim, mais a geopolítica, né? Então, ao olhar um cenário geopolítico que faz parte, por exemplo, a gente baseia em 3 pontos, né? Sobrevivencialismo, preparacionismo e minimalismo. E o sobrevivencialismo, ele abrange toda essa área de geopolítica, preparação, porque o governo não vai te ensinar a caçar e pescar. O governo não vai te ensinar a curar feridas dos outros. E o governo também não vai te ensinar, por exemplo, a utilizar arma de fogo, porque o governo quer o retrocesso da tua vida, velho. Então você vai aprendendo aos poucos com vários preparadores que ao longo do tempo você vai pegando experiência. Você vai pegando a referência, mas você vai fazendo o teu próprio modo de sobrevivencialismo. Pode crer, pode crer. E, cara, qual a sua estratégia, cara, no meio? Cara, eu sou mais adepto no modo mateiro, velho. Sou mais mateiro. Porque assim, qual que é a experiência assim no Brasil? O mateiro ele tem bastante conhecimento, por exemplo, em área de mata, tanto que quando teve a ditadura militar e quando foram caçar o Carlos Lamarca, quem caçou foram os mateiros na época. E também quem protegeu ele foram também mateiros. Então você tem as duas ambiguidades, né, no modo mateiro. O mateiro, primeiramente, ele tem uma experiência melhor do que um militar treinado. Porque o mateiro ele aprende desde a infância, 12, 13 anos mais ou menos, a infância para a adolescência, e ele já aprende a ter o convívio da caça e da pesca dentro da região. Ele sabe onde tem os rios que ficam escondidos dentro da mata, né? Trechos de riacho. Sabe onde, por exemplo, encontrar os animais certos, javali, inhambu, outros animais selvagens. Pegadas frescas, por exemplo, de animais. Então ele consegue ter toda essa conotação aí. Todo esse contexto aí para ter como base, por exemplo, saber qual área que ele está andando. Então ele demarca, ele fica quase 15 dias dentro da mata. Então, ser mateiro é um modo bem especial. Entendo, entendo. E, pô, cara, mas você tá sozinho nessa, cara? Você tem família? E se você tiver, pô, você compartilha o seu conhecimento com eles? Eu compartilho para todos aqueles que querem adquirir esse conhecimento. Não quer adquirir, manda um foda-se. Entendo. Simples. Assim, ó, eu tenho um treinamento tal, específico para tal área, e abrange tal coisa, entendeu? Vamos dizer assim, eu tenho um treinamento de planejamento de emergência familiar. Então, por exemplo, eu posso divulgar em vários grupos. Eu não preciso divulgar somente para minha família, para os meus amigos, eu divulgo para outras pessoas, para que possam elevar esse conhecimento. Não quer aprender? Beleza, eu já coloquei ali a conotação, maravilha. Agora, se quer aprender, gosto de explicar
E gosto de deixar bem claro os pingos nos is. Entrou uma vez, é impossível de sair. Puta merda. Isso foi forte. Mas você não acha isso um pouco perigoso? Porque, pô, com as redes sociais, cara, pro cara endoidar é 2 pulos, não concorda? Não, primeira coisa, o sobrevivencialista ele tem que ter racionalidade através do tempo geopolítico. Você não vai, por exemplo, encarar uma ida de mato sendo que você tá fazendo algo diferente, entendeu? Então você não pode, velho. Então, primeira coisa, racionalidade. Se eu vou montar um plano de evasão, é um plano para 3 dias, não um plano para 10 anos. Não é assim, Entendo. ó, eu vou pegar do nada, dar um estralar de dedos. Ó, vou ficar lá 10 anos no meio do mato, vou viver numa maravilha, ó, tem animais aqui para caçar, tem algumas leguminosas, algumas frutas ali, e eu vou viver minha vida ali no modo Mato Pio. Não é assim que funciona. Sim, sim. É só... Cara, isso no meu sobrevivencialista, isso me dá uma curiosidade do caramba, cara. Mas, por exemplo, eu sou um cara da cidade, né? Sou um bocó da cidade. O arquétipo do Bossa, do Hermes e Renato, tá ligado? Sei. Joselito, fala assim, foda-se. É isso mesmo. Não, é o Bolsa mesmo, cara. Bolsa mesmo. Totalmente alheio à minha realidade. Pô, cara, como poderia começar, cara, nesse meio? O que você me recomendaria? Bem, como você tinha me explicado naquele dia, o melhor modo seria as favelas, cara. Favelas ou, por exemplo, áreas de subúrbio que não são tão exploradas pelo Estado. Por exemplo, conjuntos habitacionais feitos pelo Estado vão ser explorados pelo Estado. Então você vai pegar subúrbios ali, bairros ali que tenham construções tradicionais de casas, entendeu? Ou se não a favela. A favela é muito favorável porque você tem duas ambiguidades que é o tráfico e o Estado. Mas ambos, os dois juntos, querem lucrar. Então ali você consegue ali conviver ali e ficar escondido. Então você entra no modo civil. Claro, você não vai usar uma roupa paramilitar, né? Uma camiseta preta, um coturno. Você não vai usar uma calça paramilitar. Você não vai usar uma mochila preta, andar de óculos escuros e dizer, pô, tô subindo no morro. Os caras vão pensar que você é um rico, tá fazendo algum serviço aí pra polícia, algo do tipo, sendo miliciano, algo do gênero. Então tem que ser um estilo lifestyle, né? Um modo de vida bem normal, vestir roupas adequadas corretamente. Por exemplo, uma calça comum, por exemplo, de trabalho, custa 40, 50 reais. Sim, sim. Tem camiseta assim, normal, de 9, 15, pode ser uma camiseta azul, cores mais frias, um cinza, azul, preto e branco, para ser mais conotativo. Não usar cores mais chamativas, verde, laranja, vermelho, boné de preferência, mas sem usar o óculos escuros. E sempre observar ao teu redor quem são as pessoas que você tá de olho, que estão de olho em você. Você tendo esse ponto e essa análise, você consegue entrar no local e sair dele com muito mais facilidade. É, realmente. E já imaginando já o outfit, como eu me vestiria numa situação dessas, provavelmente seria como uma bermuda da Adidas, um chinelão e uma regata. Isso serviria também um cordãozinho de ouro para dar uma disfarçada, né? Com certeza, né? Se for dentro de uma favela e utilizando, claro, as gírias, né? Que é muito bem conotada, mas não vai chegar assim, ô, cara, você é um zoião mesmo, hein, mano? Você é talarico demais. Você não vai mandar uma dessa pra pessoa. Uma quebrada Cara, paulista, Rio de Janeiro. numa Difícil. situação de sobrevivência, cara, onde tudo foi pra casa do caralho, o nosso pior inimigo é o ser humano, certo? Sim, Nesse contexto que a gente montou de sobrevivencialismo urbano, apenas pelo jeito de se portar, enfim, de encarar a sociedade, não é arriscado?
Porque as pessoas observam. Depende do modo que você utiliza, né, ao teu favor. Se você sabe um estilo de luta diferente, o outro não vai saber como lutar. Pode chamar em 4, 5, 10, mas se você sabe um estilo de luta que você sabe escapar entre 3, 4 pessoas, você sai na vantagem. Lembre-se, tudo que abrange dentro do sobrevivencialismo tem que ter vantagens, mas tem que observar também as desvantagens, os prós e os contras, né? Então tem todo esse arquétipo. Você saber lutar algo diferente, um Krav Maga, um Muay Thai, por exemplo, até a capoeira específica nesse caso também, porque daí você utiliza, por exemplo, de vários arquétipos, por exemplo, de alguns golpes especiais de capoeira que são utilizados como golpes mortais ou golpes de defesa que você pode utilizar. Então, tem tudo ao seu favor. Utilizar armas de pequeno porte, brancas, por exemplo, pequenos canivetes, mas utilização em caso de defesa. Se você saber atacar também é importante, mas atacar no modo correto. E entender linguagem corporal também é interessante nisso, porque você consegue esquivar o inimigo com muito mais facilidade apenas observando o rosto e a reação dele. Então você tem que ter um treinamento, você tem que se auto-preparar. Para quando chegar o momento, a hora certa, cara, ali você arrasa. Puta merda, cara. E, cara, uma coisa que você tocou no ponto, esse lance de hora certa, saca? Sim. Ela vai chegar, cara? Olha, observando assim o cenário atual, não é muito impossível, mas também não é muito improvável. É um meio termo, né? Se for observar, hoje estamos num cenário de xadrez 4D universal. Porque há micro bolhas de guerras, né? Vamos dizer assim, nós temos a frente curda turca, nós temos Ucrânia e Rússia, aí nós temos, por exemplo, a pendência China-Taiwan, América Latina, por exemplo, eclodindo explosões, está virando um palco de pólvora América Latina. Então, são cenários favoráveis a se estudar, né? Mas sim, observando a microbolha econômica e macro social ali daquela região. Por exemplo, você vai observar a microbolha brasileira. E você não vai observar a microbolha mundial. A microbolha mundial ela vai ficar para o último caso. Mas sempre observando para o cenário atual. Olhar para o teu município, olhar para o teu bairro, o que está acontecendo, olhar para o teu estado. Então, você tem que... camada sobre camada. Mas você estudando ela direitinho, separando e discernindo, você consegue acompanhar. Pô, realmente. Mas, pô, cara, por mais que o foco seja observar, por exemplo, a camada nacional, né, o que ocorre aqui dentro do Brasil, hoje nas redes sociais, cara, nós temos um fenômeno que, cara, a gente observa o que está acontecendo lá fora e instantaneamente a gente consegue ver os reflexos de toda aquela, enfim, contenda que ocorre em algum lugar no mundo na nossa economia, né? Por exemplo, com esse lance que está tendo aí no leste europeu, o preço do petróleo foi para casa do caralho. Né? Com certeza, né, cara? Das redes sociais, cara, até onde as redes sociais e a informação são necessárias no sobrevivencialismo, cara? Porque o que a gente pode tirar como conclusão disso, né? Na pandemia, onde o que aconteceu, cara, foi um desastre da informação. Né? Então, até onde a gente pode confiar na mídia? Assim, confiança na mídia você nunca vai ter, né, cara? Você vai ter dois tópicos de mídia. Você vai ter a mídia tradicional e a mídia independente. A independente vai ser chamada de tendenciosa, porque ela vai ser considerada o fake. E a tradicional é o famoso fato. Então, saber discernir o joio do trigo é importante.
Mas o principal, escutar rádio. É interessante. Escute notícias no rádio, notícias regionais. Quando a merda bater na bunda, com o perdão da palavra, claro, você tem que estar atento a todos os cenários possíveis. Todos os cenários. É guerra, cataclismo normal, por exemplo, um terremoto, um deslizamento de terra. Aconteceu tal coisa, aconteceu enchente em tal cidade, entendeu? Tem que estar observando esses casos. Aconteceu tal coisa. Vamos dizer assim, o presidente amanhã confiscou todo o dinheiro do banco. Você tem que estar preparado. O cenário é 24 horas, entendeu? Você tem que viver o dia como se fosse o último. Ali, filho, o filho chora, a mãe não vê. Então, o cenário por exemplo, é a parte da mídia que a gente tem que observar assim. A internet está muito polarizada. Só que assim, quais são os países que ainda têm um pouco de liberdade censitária e que não há ainda um pouco de censura? Quase nenhum. Quase nenhum, cara. Até o Brasil se inclui nisso. Porque houve tanta polarização e tanta divulgação, por exemplo, de fatos que foram inventados, que o povo não consegue ter mais discernimento do que é verdade e do que é mentira, cara. Então é bem complexo o cenário. Eu sou mais assim, favorável à rádio, jornais que tratam de temas, por exemplo, econômicos, não de mídia tradicional, mas sim de mídia independente, e buscar avaliar, por exemplo, vários tópicos, cenários que você consegue ter um entendimento, entendeu? Tem que ter tudo isso. Separar e discernir. Como é que fala? Drenar, filtrar. Tem que fazer tudo isso. Se você tiver uma boa racionalidade, uma boa mentalidade e tiver paciência, por exemplo, para você ler a notícia 3, 4, 5 vezes e saber, isso aqui está errado, isso aqui está correto, entendeu? Porque sempre vão acrescentar uma mentira dentro de uma verdade e pode ver a verdade absoluta ali. Mas hoje em dia é bem tendencioso, é sempre bom observar, checar, filtrar bem. Porque eu não sou esse negócio de fato ou fake, não. É um negócio de filtrar e saber discernir se está certo ou se está errado. E, cara, atualmente, alguma coisa te preocupa no mundo? Algo que te faça, sei lá, acender o sinal amarelo? Provavelmente, políticas nucleares são interessantes de se estudar, mas assim, o principal, um estopim, seria Estados Unidos ou Rússia, ou Estados Unidos ou China. Mas o mais provável seria Estados Unidos e China, no cenário atual. Só que a hegemonia dos Estados Unidos está em xeque, né? Então, temos que observar esse ponto. Observando esse ponto aí, pode se tornar o estopim de uma pequena guerra ou de um grande conflito mundial. Mas principalmente atrelado à fome que está ocorrendo em vários países, por exemplo, principalmente o corte de gás da Rússia que houve na Europa, também é um cenário que tem muita atenção. Quem consegue escapar, como diz o Brigado no último episódio que ele conversou com você, Portugal e Espanha escapa fácil. Agora, da França para lá, meu chapa, é só o criador na causa para salvar os caras, porque vai ser crítico. Mas assim, analisando assim, o cenário mundial, é bom observar Estados Unidos e China, mas assim, observando um sistema de tensão, observar sempre para a Europa em primeiro lugar. O que acontece na Europa dá cagada no mundo todo. A Europa sempre foi o centro dos conflitos mundiais, né, cara? Sempre foi. Sempre foi. Desde a Segunda Guerra, Primeira Guerra, as guerras napoleônicas,
as guerras, por exemplo, de separação de estados nacionais. Então, a Europa já é um palco de pólvora natural. Entenda. Eu sei que a gente vai desviar um pouco do tema. No entanto, o cara que tá pensando em imigrar hoje pra Europa, é recomendável fazer isso? Olha, se for emigrar, cara, tem que saber o que tá fazendo, né, cara? Porque tem que observar vários contextos ali. A imigração aumentando, número de muçulmanos na Europa, cidadãos que estão descontentes com algumas imigrações, por exemplo, França, Suécia, Dinamarca, eu vi muitos vídeos, tá bem polarizado islamismo. Observar, por exemplo, o leste europeu, muito silencioso demais, pode acontecer merda. Recomendável assim, se você vai para alguns países, vá para aqueles que são mais conhecidos e mais favoráveis a brasileiros. Uma Suíça da vida, Portugal, Espanha. Esses países, eu posso dizer que ali ainda você consegue ainda ter um padrão de vida médio, mas ainda consegue ter. Agora, se você quer arriscar numa França da vida, numa Romênia, numa Grécia, cuidado, é perigoso. Que ali fica muito próximo de áreas ali que tá tendo tensões ali. Grécia, por exemplo, e Turquia, quase que deu pau semana passada. Porra, o que aconteceu? Isso eu não vi em lugar algum. Na verdade, o que aconteceu? Tava tendo um treinamento de F-16 gregos, né? Sim, E sim. passou um navio militar da Turquia, cara. Então foi bem tenso ali. Foi uma semana bem generosa, cara. Bem generosa mesmo. Eu achei interessante, assim, pô, cacete, vai dar guerra entre Grécia e Turquia, mas que é isso? Rapaz, o fato é que de tédio não morreremos. Guerra não pode faltar. Não pode faltar guerra. Só no mundo tem mais ou menos cerca de 84 pontos de conflitos. Puta merda, cara. E a América Latina pode ser o próximo, né? Ponto de ebulição no mundo, né? O principal ali, por exemplo, da América Latina, se a gente for analisar, seria Venezuela, principalmente, né? Dependendo do caso, mas assim, eu observo muito Argentina e Chile. Argentina e Chile ali vai ser um estopim do caramba. E as eleições no Brasil podem favorecer esse cheque máximo aí. Se você fosse presidente do Brasil, Will, qual seria a sua política aqui, cara? Sua política doméstica em relação aos nossos vizinhos? Deixa todo mundo se matar? Como é que é? Não, eu seria confederacionista. Eu formaria a Europa do Sul. Foda-se a Europa que tá lá. Entendeu? Amistad sempre. Eu seria mais ou menos nesse trecho de política. Não política de boa vizinhança, mas de fortalecimento da América Latina. Você faria a Ursal? Não, eu faria a Confederação da América do Sul. É diferente. Ah, sim. É a Confederação Sul-Americana da América do Sul, tanto faz o nome. Fazendo uma confederação, filho, a Europa perde. E o Mercosul só tende a ganhar. Cara, realmente. No entanto, cara, eu fico um pouco com o pé atrás em relação a ser totalmente pró-América Latina. Porque, querendo ou não, a gente é muito dependente de tecnologias aí da Europa, Estados Unidos, etc. Certo? Por exemplo, o Brasil ele tem várias riquezas, por exemplo, em minérios e recursos naturais. Se utilizarmos isso a nosso favor, o Brasil se torna potência em menos de 40 anos.
Menos de 40 anos, porque o Brasil tem como fabricar bombas atômicas, o Brasil tem como produzir microchips, o Brasil tem tecnologia de lançamento de satélites, o Brasil tem como lançar foguetes espaciais. Então, o Brasil está num cenário pronto. O problema é os vizinhos que me incomodam mais é a Guiana Francesa, porque é um território da Europa, é considerado Europa, a Guiana Francesa mesmo estando na América do Sul, e lá tem o centro de lançamento da Guiana Francesa. Então, próximo de Alcântara seria um perigo, e seria um ponto-chave dos Estados Unidos ali. Então, retirando essa dependência dessa região, desse protetorado francês, que eles consideram como Estado, mas assim, um protetorado francês, conseguindo com que a população se revolte, talvez ali vá contra a França, possamos conseguir algo interessante ali. Mas o vizinho que está mais incomodando é a França e os seus aliados, que é a Alemanha, a Holanda, a Dinamarca, posses na Amazônia. Isso que incomoda bastante um cenário geopolítico mundial. Entendo. Querendo ou não, somos vizinhos da Europa, né? Olha que coisa. Interessante. Pois é. Guiana Francesa. Mas vamos lá, cara. Doomsday Clock. Bateu. O mundo foi pra casa do caralho. Existe alguma posição geográfica mais segura aqui no Brasil, cara? O centro-oeste seria interessante de se estudar, porque ele estaria entre uma linha entre o deserto do Atacama, né? Estaria entre a linha, por exemplo, da Cordilheira dos Andes, é um ponto a se estudar, e a linha da faixa amazônica, do sul da Amazônia, não do norte amazônico. Se formos dividir assim, o sul da Amazônia e o norte da Amazônia, qual que é o norte da Amazônia? É de Roraima até o centro de Manaus. Do centro de Manaus para baixo é o sul da Amazônia. Então é essa área que a gente tem que explorar ali. E a vantagem ali entre Mato Grosso do Sul, que nós temos saída pelo Chaco, né, que é uma região do Paraguai. Então qualquer merda que der, há uma saída por fora. Então podemos sair pelo vizinho ali, em uma região de fronteira. Dentro do Centro-Oeste que seria interessante, Goiás eu não recomendo mais, mas sim, Mato Grosso em diante é um bom ponto a se explorar. Cara, mas seria um risco, porque, pô, cara, aquela região ali tem muito investimento, cara, principalmente na área do agronegócio. Então aquilo não seria um alvo gigantesco? Depende do caso, por exemplo. O que aconteceria, por exemplo, num caso de extrema crise? Primeira coisa, eles iam explorar os estados mais ricos, nunca os estados que produzem. Primeiro, eles iam ressarcir imposto de estados ricos. Por exemplo, São Paulo da Vida, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Eles iam entrar nesse âmbito, né, para poder colapsar ainda mais a economia num certo ponto. Aí, para depois entrar nesses estados, Mato Grosso, Goiás, que tem produção, sim, nacional na área agrícola, demoraria em certo ponto pelo seguinte motivo. O coronelismo lá é forte. Então, polícia lá é uma merda. Não funciona muito bem. Dependendo do ponto, claro. A polícia de Mato Grosso do Sul ela tem um efetivo muito bom. Mas se comparada de Goiás, é um perigo. Questão de segurança pública tem que observar bastante. Mas quem domina mais lá é o coronelismo. Manda mais quem dá mais cascalho. E é certas regiões, não é a totalidade do Mato Grosso por inteiro. Estudando nesse ponto.
O sul da entendo. Amazônia é importante, por exemplo, entre Acre, ali abaixo do centro de Manaus e abaixo ali da zona do Tapajós, é importante sim pelo seguinte motivo: há um corredor verde e podemos sair pelo Peru. Então, a gente tem que sempre estar para um estado de paralelismo, né? Onde a gente vai fincar em certo ponto. Tá, faça o microfone. Vai fincar em certo ponto as raízes ali, né? Em determinado tempo e um modo de fuga para os vizinhos. Temos saídas para Bolívia, Peru e Paraguai. Então, nesse ponto, a gente consegue ter vários caminhos para poder desviar dentro do Brasil. E podemos retornar de novo. Porque na região de Mato Grosso ali tem muitas cavernas. E a maioria não foram totalmente exploradas. Então, é um ponto aí que ainda eles teriam que identificar, entrar em caverna por caverna, ter especialistas, por exemplo, na área de geologia, para poder explorar esses lugares, para depois eles terem experiência e colocar um paramilitar lá dentro. Entendo. Cara, por exemplo, a minha situação. Eu sou um cara que mora no Sudeste. Tá? Se, por exemplo, estoura tudo, eu não vou ficar. Como eu chego nessas regiões, cara? Porque provavelmente as estradas vão estar interditadas. Não vai haver combustível. A pé? Porra, cara. Mas a gente tá falando de Mata Atlântica, Mata Amazônica, sei lá. Isso. Eu não sou bom em geografia. O contexto ali, na verdade, baseia muito no Cerrado e no Sul Amazônico. Então, estamos numa região entre Pantanal, Cerrado e Sul Amazônico. Numa região de aquífero. Então, ali tem bastante água. Então, ali, sim, por falta de água, não vai ter, não. Ali tem o maior aquífero de água doce do planeta, que é o famoso aquífero Guarani. Então, tem que explorar essa área, isso, tem que explorar essa área aí do contexto, né? No contexto, por exemplo, de fuga, é recomendado sair antes da merda acontecer. Mas caso a merda aconteça, conhecer algumas tecnologias. Há carros movidos a vapor. Há carro movido a gasômetro. São tecnologias antigas que ninguém conhece? Tudo bem. São tecnologias que ninguém conhece, mas sabendo adaptar e tendo colegas na área que querem fazer esse tipo de fuga e utilizar dessa tecnologia, é o mais importante. Tudo que vier é bem-vindo, né? O lixo para nós é reciclável. Né? Você vai pegar um gasômetro lá da década de 40, pô, gás pobre, não funciona no carro, dependendo do caso, tem que usar muita tora de madeira. Filho, nós estamos indo numa área onde tem mais madeira do que nunca. Então ali é explorável, muito bem explorável. E ali dá para utilizar um carro gasômetro. Uma Maria Fumaça com pneus, é isso que eu tô ouvindo? Uma Maria Fumaça com pneus, um Mad Max à brasileira. Puta merda, cara. Mas, claro, lembrando que o carro a gasômetro não emite fumaça preta, e sim uma fumaça branca bem clara e não muito chamativa. Caraca, meu. Pô, meu, interessante. Mas e pro cara, vamos aí, palavras simples, né? Sem recursos. O jeito é a pé, certo? O mais correto é você ter uma bicicleta de maratonista, bicicleta de circuito. Por quê? Rodas finas, trechos por exemplo, de mata fechada, picada, você consegue passar fácil. Você nunca vai com um off-road, por exemplo, uma bicicleta com pneus largos, porque vai estourar. Você pode ter uma cola ali, algo do tipo, mas não vai funcionar numa câmara de pneu. E uma bicicleta de maratonista você vai ter performance, você vai conseguir percorrer maior um trecho, e se você tiver, por exemplo, um bom preparo físico, você consegue chegar nesse estado em menos de 3, 4 dias.
Puta merda, cara. É, eu tô vendo que se tudo for pra casa do caralho, eu vou morrer, cara. Provavelmente numa rodovia. Compreendo. Cara, essa região de Pantanal, essa região aí do Mato Grosso, Cerrado, etc. Você disse que tem água pra caralho. Tem Mas isso água pra atrai cacete. todo tipo de desgraça. Predadores, né, cobras, como jacarés, etc. E até mesmo outras pessoas, né, que diga-se de passagem, são os nossos maiores inimigos. Como lidar com É. isso, cara? Primeira coisa, você tem que utilizar a técnica do mateiro, filho. Técnica de mateiro. É as técnicas que eu falei, né? É saber ficar dentro da mata 15 dias, porque vai ter lugar de mata fechada, por exemplo, depois do Pantanal entrando próximo ao Cerrado. Ali vai ter mata fechada. E ali tem alguns pequenos canyons ali que você consegue se embrenhar e esconder fácil. Predadores vai ter onça, jaguatirica, sucuri, urutu-cuzeiro, cascavel e jararaca, né, que são cobras peçonhentas. Mas utilizando perneira, por exemplo, para você proteger os teus pés e a tua bota, utilizando uma roupa longa, luvas de proteção, uma máscara, por exemplo, de proteção. Quem tiver recurso, beleza. Não tiver recurso, tem que improvisar. Pega uma garrafa PET, usa. Dá para improvisar. Qualquer coisa você improvisa. Para haver essa proteção e a cobra não pular em cima de você e começar a te inocular, né, cara? Então, você tendo um preparo bem discreto na tua roupa, por exemplo, se for andar no mato, tem que andar com roupa fechada, porque tem mosquito também. Você pode pegar malária, ou com zika, chikungunya, dengue, dependendo do caso. Dependendo do Aedes aegypti, ele pode trazer 4 em 1. Então, é dose cavalar. É mais fácil nós preocuparmos com um mosquito do que um bicho predador. E utilizando as técnicas mateiras, por exemplo, você tendo um treinamento mateiro, você consegue escapar desse bicho predador como uma onça, por exemplo, com muito mais facilidade. E, Claro, cara, você tem que como levar. obter esse treinamento mateiro, cara? Ah, Agora eu tô treinamento mateiro, ele é muito hereditário, é passado de pai para filho, de vizinho antigo com vizinho novo que quer aprender. É assim, você vai aprender a caçar, pescar, a se embrenhar dentro do mato, pegar os recursos dentro do mato. Então, para isso, o mateiro vive. O mateiro tem esse treinamento para isso. Não é assim de um dia para a noite que você vai aprender. No mínimo, 3 meses de treinamento seria necessário. Tendo esse treinamento, maravilha. Você vai reconhecer uma pegada de uma onça, se está fresca, se não está. Você vai saber se passou uma paca, se passou uma lança, se passou um jabuti ali. Você vai saber qual bicho que passou. Qual planta medicinal que você pega, qual que é venenosa, qual que não é. Se há predadores na mata, há um raio exclusivo, vamos dizer, passou uma cobra a mais de 40, 50 metros daqui. Como é que você reconhece? Muito simples. Você vai reconhecer pelo rastro. O rastro é liso. É um rastro liso. Parece um rastro de galho, mas não é um rastro de galho, é um rastro de cobra. A onça, você vai reconhecer pela pegada, se está fresco, se não está, através da umidade que vai haver ali. Se tiver fresco, está quente. Se tiver umidade, está frio. Então tem todo esse aspecto. Então, o treinamento mateiro é um treinamento tipo Vietcong brasileira. Nós somos Vietcongs brasileira. Então, temos que ter esse treinamento. E é um treinamento que já está indo para as forças militares. Tanto indo para o Nordeste, para a região da Caatinga, por exemplo, para passar por algumas regiões ali que tem muitos espinhos, por exemplo. E no Cerrado também. Está sendo muito bem utilizado. Então, uma pessoa comum, um civil, que quer viver no modo paramilitar e ensinar outros as mesmas técnicas que ele aprendeu, você forma uma comunidade e um grupo excelente. Pelo seguinte motivo: você fortalece como liderança; dois, você gera um clã, porque o sobrevivencialismo ele não vive de uma sociedade democrática, vivemos de clãs, filho. Você tendo 10 ali, resolvido o problema.
Pode haver ambiguidades? Sim. Pode haver ambiguidades, pode haver brigas, tudo bem. Um traiu o outro, meu filho, ali vai ter que ser a lei da sobrevivência. Ou você mata ou você morre. Então você vai utilizar de leis, parâmetros, regras, para que esse grupo tenha uma convivência e seja um clã bem sustentável. Caso contrário, você se torna o próprio erro do próprio clã. Se você não utilizar as técnicas corretas, o modo certo e como vai ser essa liderança dentro desse grupo. Caraca. Esse lance de clã foi algo que, pô, você falou aí, puta, cara, me marcou muito. O que seria necessário num clã, cara? O que você definiria por um clã? A autoconvivência entre o próximo. O Uhum. que um clã se define? Características e identidades muito significativas. Vamos dizer que eu tenho um marceneiro e tenho outro que já é médico, mas ele quis entrar na área de homeopatia. Tem um que já é paramilitar e possa haver treinamento entre ambos. Então, um troca experiência com o outro. E dentro do clã, todos aprendem uma profissão diferente, mas sempre seguindo a primária que a pessoa tem. Por exemplo, eu sou um paramilitar, sou um civil paramilitar. Então, eu vou seguir minha ideologia paramilitar, mas com um conceito para repassar aos outros. Tem que haver uma liderança, claro. Não é um Walking Dead da vida. Pô, tá cheio de zumbi, né? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mas o sistema do clã, a sociedade, ela tem que ter regras, tem que ter um estatuto simples, coisa simples. A autodeterminação das presenças ali, por exemplo, de colegas que você já conhece, que você teve um treinamento, de muito bem conhecidos. Então você tem que conhecer as pessoas, né? Você tem que conhecer muito bem as pessoas com quem você anda. Você vai saber quem é o traidor e quem é o confiável dentro de um clã. O traidor, a morte o espera. E o confiável, a liderança o espera daqui para frente. Dependendo do caso. Você não vai ter uma guerra seccionista dentro de um clã. Muito pelo contrário, o coletivismo é liberado. O coletivismo. Há um coletivismo. Um ajuda o outro. Independente da questão. Ali você está para sobreviver. E um ajudando o outro, ó, eu tenho tanto de recursos e eu tenho tanto de experiência. Isso agrega e forma uma sociedade de clãs. Então é importante ter isso. O coletivismo faz parte, mas os três pilares que eu indico: sobrevivencialismo, preparacionismo e minimalismo. Sobrevivencialismo: estar preparado para todo tipo de catástrofe e de cenários possíveis. Preparacionismo: se preparar e se antever diante de todos os cenários possíveis. E o minimalismo: viver com o mínimo possível. O mínimo é o máximo. Sempre pensando nesse modo. O minimalismo ele tem três perguntas: eu quero, eu posso e eu preciso. Então, analisando essas perguntas e utilizando dentro da sociedade de clãs separadas, vamos dizer assim, uma gleba é uma sociedade de clãs. No Paraná era muito utilizado, por exemplo, glebas de italianos, alemães, então conseguiam viver muito bem vizinhos. Se chama autodeterminação dos povos. O pessoal condiz, mas eu chamo de autodeterminação da liberdade, né? E isso funcionava muito bem. Por exemplo, os indígenas, através de uma comunidade indígena, sobrevivem muito bem, cada um com a sua oca, sobrevive muito bem. É uma sociedade de clã, uma sociedade primitiva. Se você não tiver uma mente primitiva, mais focada no moderno, você nunca vai saber como sobreviver numa sociedade comum. Puta merda, cara. Eu tô morto. Eu tô morto. Ai, Não, caraca. dá para fazer os treinamentos, mas eu digo, vá com um profissional experiente. Se tem um paramilitar que você conhece, confia, e que ele tem o mesmo princípio de sobrevivencialismo,
sempre está com o pé atrás do sistema, vá com esse. Porque ele vai lhe ensinar melhores coisas do que um paramilitar de merda ali da esquina, ali, polícia militar, uma polícia civil da vida, que um dia ele vai te caguetar, se ele estiver do lado do sistema. Entendo. Entendeu? E, cara, esse lance de sistema, isso me gerou uma dúvida bem interessante. No cenário de crise, se juntar o lado negro da força não é uma boa opção? Depende do aspecto, né? Depende do aspecto em se juntar ao lado negro da força. Se você for para adquirir recursos para o lado bom da força, mas adquirir de forma na surdina, claro, disfarçadamente, adquirindo uma certa confiança dentro do lado dentro desse lado negro, né, do sistema, você consegue tirar muitas vantagens, né? Mas tem o risco que você é eliminado. Então tem todo esse aspecto. O lado bom é interessante? É, mas se ele for muito vulnerável na área de defesa e ataque, como você vai proteger uma sociedade separada? Então os dois lados têm os seus prós e contras. Eu não concordo e nem discordo. E eu digo, eu não fico neutro nesse caso. Ali você tem que ser individualista. Se você for pensar muito no coletivo demais, você se ferra. Se você for pensar em muito numa sociedade no qual está usufruindo demais de algo, você se ferra. E já você, se você for individualista, se você tiver seus princípios ali, filho, ali você se torna um kamikaze. E os caras têm medo de um kamikaze. Lembre-se disso. Ah, é eliminável, tudo bem? Não, seja um kamikaze, louco até a morte. Se for para cair, cai atirando. É a regra. Se for para cair, cai atirando. Mate mais do que possível. E dentro, por exemplo, na base do sistema ali, do lado negro da força, se os caras vierem em cima de você, meta pipoco geral. Os caras vão vir com mais, meta mais pipoco. E assim funciona. Não é se escondendo deles, e se enfrentando. Pô, o cara tem uma certa habilidade ali tal que nós não conseguimos explorar. Até achar o calcanhar daqueles meu vai demorar muito tempo. E até lá já derramei bastante sangue suficiente para esse lado negro da força. Sim, entendo. Uma forma de estar isento de tal responsabilidade que esses dois lados levam é você sobreviver à base de barganhas, certo? Isso, barganha. O comércio nunca vai deixar. É como o Doutor Estranho. Dormammu, eu vim barganhar. Pode fazer 1650 vezes. Não importa. Você retirando o bom e trabalhando para o mal, não vai lhe definir como uma má pessoa. Mas também não quer dizer que você será uma boa pessoa. Você é uma pessoa diferenciada. Então, você vai ser reconhecido como uma pessoa independente, mas que depende de algo para ter esse giro, entendeu? Você tem que beneficiar algo, mas tem que ter também um malefício de algo. Então, é bem sarcástico esse tipo, por exemplo, de coisa, né? Mas é interessante, assim, estudar esse aspecto. Você tem que fazer isso daí. Vai chegar num ponto, pô, eu sou um anti-herói. Vamos falar assim, não entre aspas, sou um anti-herói. Trabalho na surdina, pro sistema, mas eu ajo em favor daqueles que querem derrotar o sistema. Entendeu? Você se torna um contra-espião e espião deles ao mesmo tempo. Então, como o cara vai saber se você está agindo de má fé ou de boa fé? Por isso, individualismo. Cada um com a sua individualidade. E se for para cair e atirar, caia e venha atirando. Não importa se vem do lado bom ou se vem do lado ruim. Ali você vai utilizar a tua técnica mais primitiva. Você vai caçar o teu inimigo no olho, vai caçar o teu inimigo na mão, na faca, qualquer utensílio que tiver ali, filho. Ali você vai utilizar o individualismo. Se for para viver, que viva o melhor. É assim que funciona. Tu passou por alguma situação que te deu um estalo?
Olha, cara, foi mais a vivência mesmo. Analisar, observar a sociedade, entender o indivíduo, escutar mais, falar menos, te torna mais sábio e você consegue ter um conceito de liderança muito maior. Você consegue ter um aprendizado muito mais prático e você consegue ter uma cadência de usos de tal coisa como parte ideológica, parte filosófica, parte de treinamento muito mais ativo. Então, é você observar, ser um observador, e você for fazer na hora correta, no modo correto. Não agir por impulso, por definido. Você só age por impulso no final da cagada, não no começo dela. Você tem que estar preparado para o cenário. Ah, o cara vai errar 3 tiros no segundo. O problema foi seu. Você não teve o treinamento dos 3 segundos do tiro. Se você tiver, maravilha, você escapa. Há múltiplas possibilidades. Então, você estudar o cenário da onde você vive e entender o teu contexto, entender o cenário daquilo que está acontecendo, te torna um sobrevivencialista naturalmente, sem precisar de influências exteriores. E escutar os mais antigos também é uma experiência que você carrega para si, porque você vai carregar sabedoria e você vai aplicá-la na prática quando necessário. Entendo. Agora eu entendo porque a comunidade brasileira sobrevivencialista é bem mais pé no chão do que a americana, cara. Putz, esses dias pra trás, eu tava vendo um post de um preparador norte-americano, cara, e o cara, Doomsley total, cara. O que acontece? O cara, ele, parece que ele, enfim, ele vive em uma estrutura de silos, né? Esses silos, né, de mísseis, eu não sei muito bem que tipo de estrutura é, porque, pô, eu não sou engenheiro também, não sou engenheiro civil. Enfim, o cara tinha estocado, cara, alimento que, puta que pariu, cara, numa situação de necessidade, alimentaria um batalhão inteiro. Até quando fazer um estoque é útil? Né? Porque, pô, nós temos intempéries como tempo, oxidação, entende? Então, até quando isso é válido, cara? E até quanto? O princípio do preparacionismo é entender o quanto que o ser humano come, dependência calórica, por exemplo, o quão você sobrevive e quais as alimentações adequadas para um período de racionamento. Porque você tem que pensar no racionamento. Pô, tem que racionar tanto alimento para tantos anos. Quais motivos? Preparação de sementes, claro. Hoje em dia tem sementes no mercado, tem pacotinhos de sementes. Os caras dão validade de 2 anos, mas o máximo das sementes é 5 a 10 anos. Se estocado em local fechado, escuro. Por exemplo, você tem hoje várias tecnologias que você pode utilizar na preservação de alimentos, como a liofilização, que é chamado de freeze dyes, né? Ou, por exemplo, que são alimentos que são conservados a frio e liofilizados para utilização mais para frente. E são alimentos que duram 20, 25, 35 anos. Se você não tem essa utilização da tecnologia, você pode usar a tecnologia mais caseira. Por exemplo, garrafas PET. Pode, assim, haver contaminação, botulismo, se você não souber fazer a preparação. Por isso, saiba fazer, observar bem quais itens que vão colocar na preparação, a quantidade e o período necessário, mas observando, sim, a base calórica. O ser humano ele aguenta 1.850 calorias no talo, ou seja, no limite máximo. E a máxima de calorias que o ser humano consegue comer e engordar é 10.800 calorias. Então, uma comida de bodybuilder de 10.800 calorias
contra uma medida de racionamento que é 1850. Então, ter essa variante, saber colocar rações militares, claro, rações de sobrevivência, colocar, por exemplo, essas alimentações enlatados, por exemplo, enlatados consumir no mínimo 2 anos, não 5. Colocar as sementes em plantio, claro, em estufas, dependendo do tempo, claro, entender como se planta e como se colhe, utilizar de tecnologias que favoreçam o crescimento dessas plantas, por exemplo, de leguminosas e de frutas e verduras, e saber, por exemplo, fazer uma estocagem muito bem focada para quanto de período. Então, tem que ter rotatividade nessa preparação. Então, eu não vou utilizar uma preparação durante 6 meses seguidos. Eu quero que essa rotatividade dure 8, 10 meses. Então, você vai verificar o quanto de tempo dura e você vai ter o cálculo necessário para você fazer a próxima preparação do outro ano. Pô, essa preparação aqui durou 10 meses, dá para eu alongar ainda mais. Então, você se precaver de algo é interessante, mas sabendo ter a rotatividade dos produtos, da alimentação, daquilo que vai se utilizar, é mais importante ainda. E o fato da questão calórica. Estudando isso, você consegue sobreviver por um longo período de tempo. O comércio nunca vai deixar de existir, cara. Em hipótese alguma. Não deixou de existir na queda de Roma, não deixou de existir na União Soviética. E não pode que o mundo acabe, pode acontecer o escarcéu, sempre vai haver comércio. Nesses tempos mais difíceis, alimentos valem, certo? Alimentos, munições, etc. Mas a prostituição e drogas, é a picanha. Correto? Correto. Para um cara... Um homem forjado na guerra, forjado num apocalipse, ele tem que ser um homem muito idealista, mas também muito pé no chão. Qual que é o ideal dele? No meu caso, sobrevivencialismo é sobreviver. E ser um sobrevivente e passar a vertente do sobrevivencialismo para aquele que quer entender ou não. Mas se tiver uma cocotinha no apocalipse, com todo respeito, claro. Se tiver, por exemplo, o cara ele tem que saber chegar, velho. Lembre-se, Segunda Guerra Mundial houve prostituição na Alemanha, houve prostituição em vários países. É um exemplo que eu dou. Mas é um submundo interessante, cara. Por quê? Tratando-se de apocalipse, cara, olha, o que entendemos assim no cenário religioso 3 partes do mundo vai pro saco. Então vai sobrar 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas. E você achar uma mulher é que nem achar uma agulha de palheiro num apocalipse, porra. Mas estou oferecendo uma prostituição, bem que mal tem, né? Mas o cara Por tem exemplo, que ter pé no chão, velho. Pé no chão. no Cara, meu tem que ser caso, pé no chão. o que eu faria? Nesse cenário hipotético, com certeza eu ofereceria serviços aí como um cafetão ou um possível vendedor de drogas. As drogas são muito boas para anestesiar a realidade. Eu faria sucesso nesse caso? Faria porque beneficiaria as duas partes, né? Tanto o lado perdedor como o lado vencedor. Como você disse, né? O comércio existe desde a história da humanidade. E é verdade, o comércio existe desde a história da humanidade e é benéfico e maléfico para os dois lados. Que mal tem ser um cafetão diante de uma guerra que tem tantos benefícios? Que mal ser uma prostituta sendo que tem uma guerra diante de tantos benefícios, só que tem um malefício. Se você se apaixonar por o lado opressor, você morre. Se você se apaixonar pelo lado aliado, você é esquecido. Então, seja um objeto nesse período, não uma consumação de algo. A mulher,
ela vai ser um objeto desejado. E qual vai ser o objeto mais desejado da época, dentro da prostituição? Aquelas que estão iniciando. Aquelas que estão iniciando e estão dando o passo primário, né? As novinhas, como é conhecido no nosso meio. Essas novinhas que vão estrear e vão fazer sucesso. E o lado vencedor e o lado perdedor vão querer explorar esse lado. E ser um cafetão também tem suas vantagens. Você pode ter benefícios também, em tantos os lados. Mas lembrar que há consequências. A consequência, ela é que nem um cavalo. Se você galopeia fraco, o cavalo ele vai chegar uma hora que vai tropeçar. Se você galopeia muito rápido, ele também vai tropeçar. Só que vai tropeçar com 2 vezes mais velocidade. Lembre-se disso. Cara, eu tava lendo um artigo onde nele mostrava que é possível fazer fármacos, né, a partir de lítio. Enfim, são remédios aí que são utilizados aí para depressão, dupla personalidade, etc. Sim. Isso é lucrativo, porque o lixo, enfim, ele tá aí em todos os lixos, basicamente. É basicamente pegar a bateria do lixo, processá-las e fazer drogas, certo? Certo. Sendo tão lucrativo assim, não é tentador entrar para esse ramo? Depende de qual forma você vai agir dentro do ramo. Você vai agir como interceptador, se você vai ser o vendedor, se não vai, se você vai ter a liderança dessa organização ou não, se você vai ser um agente para ambos os lados, entendeu? Então, tem vários subempregos, né, dentro do cenário ali que você colocou. É que nem você pegar, por exemplo, a maconha e você plantar, outro colhe e o outro faz a revenda e o outro processa e faz os tabletes. Então você tem vários subempregos ali dentro daquela área. E você vai explorar a melhor parte desses subempregos. Além do produto, claro. Se o produto for de ótima qualidade, você vai saber que é de ótima qualidade. E se o teu concorrente está fazendo melhor do que você, o que você vai fazer? Alice a ele. Até você descobrir a fórmula daquilo que está fazendo e eliminá-lo por de vez. Então o mundo ele tem concorrência e tem vencedores. Vence aquele que se ajeitar e observar com atenção. Sempre nesse contexto. Lembre-se, Pablo Escobar só foi conquistar o cartel de drogas porque explorou um lado interessante que não tinha sido explorado, que era riquinhos dos Estados Unidos, década de 80, estavam no auge, o governo Ronald Reagan estava dando muita pressão nos militares. O que ele fez? Como ele mandava muito dessas drogas mandar para a Carolina do Sul, ele mandava uma carga de avião para a Califórnia, desembarcava essa carga, e a outra carga ia pelo sul do Texas, não ia pela Flórida. Porque eram áreas mais fáceis de poder entrar. E pelo Texas, você não vai passar direto em áreas militares, área 51, você vai direto no ramo da fronteira. Até chegar num atravessador ali, um miliciano ali da polícia. Os caras se corrompiam fácil. Até chegar uma DEA da vida e ferrar com a vida deles. Então, eles lucraram durante 15, 20 anos, dependendo do caso. Ali o Pablo Escobar lucrou durante 10, 12 anos, até ele ser preso e executado. Então ele aproveitou essa brecha, aproveitou esse limite. Só que chegou num ponto que não deu. Ele entrou na política, se ferrou. Ele foi tentar entrar do lado ideológico, se ferrou. Então, sempre seja individualista e dependendo dos lados. E quando for explorar as áreas desse subemprego, por exemplo, se você vai ser um atravessador, qual droga que é, isso do meu adversário é melhor, explore-as, mas explore-as no silêncio, porque o silêncio é a melhor arma do combatente.
Realmente. Cara, e o interessante desse fio é que, pô, nesse cenário de fragilidade econômica, nesse cenário de desgraça, a população com certeza vai se encontrar num estado psicológico frágil. Tendo todo o conhecimento que você tem, cara, né? Toda essa noção de logística, administração, etc. Não seria interessante se aproveitar da fragilidade das pessoas para ganho pessoal? Depende. Se a pessoa ela tem um vício específico, talvez. Agora, explorar de má fé, eu não faria com bons olhos. Porque pelo seguinte motivo, eu estou colocando a pessoa ou numa zona de conforto ou numa zona de risco. Então, se ela ficar muito viciada demais, eu vou ter que eliminá-la. E se ela ficar dentro da zona de conforto, maior será o vício. Então, tem esses dois lados. Ela não pode ficar viciada demais e não pode explorar muito do produto que ela não consiga pagar. Então, sabendo que a pessoa tem um certo vício antes e que a pessoa consiga ter esse controle, no caso psicológico, não terá controle. Lembre-se disso. O psicológico não terá controle. A pessoa está fodida, está no fundo do poço. Pô, quero cheirar um pó, quero fumar uma maconha, quero duas pedrinhas de crack, quero um Nox, que era a mais Não é nem forte que tem. essa questão de droga, questão de comida mesmo, de sobrevivência. É. Cara, ali você explora de tudo, velho. A pessoa olhou para você, tem 2 carteiras de cigarro, você vai dar tanto de mantimento, entendeu? A pessoa tem tanto, tem tal recurso ali, maravilha. Ou tem uma arma de fogo, opa, aí vai ficar valioso, entendeu? Vai depender do subproduto que ela mandar pra gente. Vamos dizer assim, mandou, tem um nego aí que mandou 6 armas de fogo, o cara tá com bala lá, quer mandar as balas. Pô, dá 2 anos de provisão pro cara. 2 anos de provisão. Entendeu? Pô, o cara contribuiu com a segurança. A segurança é o quê? As armas. Acabou a bala, filho, você vai na faca. Acabou a faca, acabou a iluminação, você vai na lança. Acabou a lança, você vai na mão. Entendeu? Para tudo Sim. tem seu jeito. É camada sobre camada. Você vai utilizá-la e vai saber como fazer. Então, você vai fazer o favorável e desfavorável. Claro, se você tiver, no fundo, da tua consciência um pouco de piedade, talvez, né, você se torne um anti-herói, dependendo do caso. Mas sempre com o lado ali, negro da força ali, no aspecto, por exemplo, da sobrevivência. Você vai chegar ali, pô, o cara tem algo ali para explorar. O cara quer fazer a troca? Vamos fazer. Vamos fazer tantos recursos por tal produto. Tu tem isso, tem 2 machados aí. Quantos você tem aí? Tá de bom agrado, não tá enferrujado, tá muito bem utilizado, dá para reformar ele um pouquinho. Manda ali para ele 4, 5 meses de provisão. E você já manda, já, calculado e racionado. Bonitinho, você vai comer tanto, tá racionadinho almoço e janta. Se eu descobrir que tu comeu mais e comeu menos, tu não vai ganhar porra nenhuma. Entendeu? É assim que tem que ser explorado. Só que você não vai explorar assim de uma noite pro dia. Você vai saber os recursos que o cara vai ter. Como? O cara vai te revelar na hora. O cara tá desesperado para vender as coisas. Pô, eu tô sem comida aqui, velho. O que você tem aí? Tem um porta-parafuso. Pô, você tá precisando de uma obra ali, que você tá querendo fazer um reforçamento na estrutura. Vamos colocar assim. Se você está com metalon, chapa de metal, pô, tá faltando parafuso para reforçar essa estrutura aí. E o cara tem, manda provisão. A gente entra com os alimentos e o cara entra com o produto. Assim funcionou. Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa. Quando acabou as notas, não valia porra nenhum dinheiro, o cigarro que dominava o campo de batalha. Quem tinha cigarro, quem tinha chocolate, quem tinha mantimento, era o que era privilegiado.
Só que você tendo uma arma de fogo garantindo segurança deles, melhor ainda. Então, qual é a arma de troca? É segurança e estabilidade. Manteve isso, a parceria é completa. Pensar na sobrevivência como um empreendimento. Isso. Pensar na sobrevivência como empreendimento. Mas empreender de modo correto. Mas sempre observando os dois lados. Entendo. Nesses cenários, cara, se aproveitar dos desejos das pessoas, cara, parece ser muito bom, muito bom. Você tem as pessoas nas mãos, cara. Seguindo a minha linha de raciocínio, cara, eu seria um puta de um animal? Não, ser um animal ou animalesco é uma pessoa que tem desejos. É uma pessoa que tem instintos além do primitivo. Isso é ser um animal. Você ter um instinto primitivo é uma coisa. Agora, você ter um instinto animalesco é outra. Então O que é um seria um instinto? grande filho da puta. Colocaríamos quase nessa questão, mas não sendo. Primeiro ponto que você tem que observar: quem são os animais de fato? Seriam psicopatas, sodomistas, seriam, por exemplo, os estupradores, pessoas que têm problemas psicológicos muito mais graves do que uma pessoa comum. Esses seriam de pensamento e linha de raciocínio muito animalesca, porque agiriam além do instinto primitivo. Então, eles usariam de uma sororidade muito distorcida. O que é a sororidade? A sororidade é paciência, né? E os caras usam de forma revertida. Os caras têm pressa em fazer algo. Um serial killer, ele tem pressa em acabar com a tua vítima, mas como é que ele consegue destruir ela? Aos poucos. Assim, é um sodomita, um estuprador. Ele destrói sua vida aos poucos. Ele gosta de ver o sofrimento alheio. E já no nosso caso, se a gente for explorar, a gente está sendo um anti-herói. A gente é um fela da puta de fato, mas ao mesmo tempo está garantindo a estabilidade e segurança daquele que precisa. Pô, o cara está precisando, maravilha, está fora, vai ser eliminado. Então você vai utilizar a racionalidade em certo tempo. Você vai ser um Thomas Shelby. Tu vai ter ali o teu clãzinho, vai ter, por exemplo, a tua máfia, e você vai explorar de várias maneiras a tua máfia. E sempre sendo frio e calculista, mas tendo no fundo um pico de emoção. Um pico só, não a emoção por completo. Um pico. Você vai chegar ali, pô, gostei de você. Quando você chega e fala assim, não gostei de você, ali você vai ser frio e calculista. E você tem alguma ambição, cara, pra esses tempos difíceis? Uma posição de poder sobre as pessoas? Se denominasse uma guerra e ocorresse uma guerra civil, talvez eu poderia ser alguma liderança, mas não quero ser ditador. Eu exploraria uma nova forma de governo. Uma nova forma de governo fora da democracia. Que pudesse funcionar, que não seria utopia, que já é realidade. Funcionaria muito e muito bem. Entendo. Mas a probabilidade disso cair na ditadura é grande. Não conseguiria ser ditador. Ah, Por cara. quê? Primeira coisa, não, eu poderia ser no começo. Sim, Poderia sim. ser no começo. Mas eu poderia pedir eleições. É ali que a gente vê como é que vai ser o checkmate da história. Vamos dizer assim, vamos imaginar um cenário. Eu estou numa guerra civil. Os americanos vão invadir a minha cidade. Pô, eu revolucionei várias tropas, só que só tem 500 soldados. Os americanos têm 5.000. Quando eu tô quase indo pra merda, quase gelando o
com perdão da palavra, o cu da bunda, quase caindo mesmo, vem 100 mil atrás de mim e pergunta, pô, cara, gostei da tua ideia, tu é revolucionário, né? Sou. E ali você chega, troca ideia com os caras, dá a estratégia principal e dá o checkmate no inimigo. Pode ocorrer? Pode, mas são cenários hipotéticos. Imagina que se nessa guerra eu revolucionasse a América Latina inteira, eu seria conclamado marechal, em primeira instância. Imagina, você entra como capitão e é conclamado marechal em meio de 5 meses. Coisa de louco. E os caras iam olhar para você, pô, marechal, 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 marechal. Na hora que você olhar, você já estava dominando Washington. Já tá dominando Washington. Pô, os caras tá com tecnologia avançada aqui. Pô, o cara tem bomba Polaroid, o cara tem arma laser. Pô, o cara tem tecnologia da porra que nós não conhecemos. O cara utilizou bomba de pulso eletromagnético. Os caras desenvolveram todo o sistema nuclear. Feito isso, filho, você descobre a vulnerabilidade do teu inimigo fácil. E você tendo aliados, ó, imagina, eu tendo generais argentinos, bolivianos do meu lado, cara, bem-vindo à América Latina, do ponto zero. É assim que vai ser. É a Revolução Latino-Americana. Eu poderia ter aliados americanos. Imagina, haver Yankees contra Rangers, vamos dizer assim. Os Yankees do norte e os Rangers do sul. Os caras quiserem ser confederados novamente. Eu vou me aliar aos Rangers, filho. Viva o Texas, tô nem aí. Eu vou entrar pelo sul e dominar o norte. Aí o Canadá tá lá de bonitinho, paradinho. Filho, você também vai ser dominado. Não é assim que funciona. E ali, o que aconteceria? Passou esse período, eu esperaria 4, 6, 8 meses para fazer novas eleições. Ali, eu disputaria um título maior que isso. Eu teria vários generais do mundo que teriam lutado essa guerra e querem uma liderança maior. Ali, eu tiro a minha farda e entro como civil. Entendeu? Getúlio Vargas entrou com uma farda militar e saiu com uma farda civil. E foi um presidente apogético, cara. Foi interessante o contexto de 15 anos dele de ditadura. Porque ele queria ser nacionalista, mas por pressão dos Estados Unidos se tornou capitalista raiz, na pressão. E comigo não, comigo tem que ser na guerra. Eu quero conquistar o título, eu vou conquistando marcha sobre marcha. Vai ter banho de sangue? Vai. Eu vou enterrar os mortos e vou chorar por eles. Mas sempre estarão na minha mente. E foram eles que me auxiliaram a subir essa escada. Então, eu tenho que lembrar dos outros também, primeiramente. Chega lá, você vai fazer um belo discursinho, vai ter a eleição. O cara lá, pô, eu tô querendo fazer uma monarquia federal. Assim, pô, o cara é revolucionário, monarquia federal. Ah, tem a monarquia da Inglaterra, mas é considerada federal? Porra nenhuma. É uma monarquia parlamentarista. Tem um primeiro-ministro, a rainha é só enfeite. Eu quero dominar. A monarquia federal serve para isso. A monarquia federal tem que ter o domínio. E não se chamaria de império, eu chamaria de república. Normalmente, fundaria uma constituição e pronto. Quer eleger eu, ponho qualquer título. Eu faria como se fosse o governo de San Marino. 2 capitães regentes. Eu seria o rei e teria o primeiro cônsul. Ele assumiria junto comigo. Então, seria poderes paralelos sobre ambas as partes. E não haveria briga. Mudanças abruptas nos despertam os piores desejos. É aquela história do caos renasce a ordem, certo? Isso, do caos renasce a ordem. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Entendeu? É a frase. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. E veio um ponto, eu ataco. Põe em meu planejamento que eu faço renascer das cinzas, algo que nunca existiu na história.
Você tem esse desejo de entrar para a história? Meu maior desejo de entrar para a história atualmente não é mais assim no sentido material. Eu sou muito mais espiritualista. Então, assim, é crer corpo, alma e mente. Não, é corpo, alma e espírito, né? Que a gente fala corpo, mente e espírito. O livre-arbítrio vem do poder do teu cérebro. O teu sim, teu não. Nunca existe talvez. A tua mente é a base da tua alma, é a tua essência. Então, eu sou muito mais espiritualista no sentido, não almejo mais o físico. Passei dessa barreira. Eu ficaria eternizado no sentido de que eu lutei a boa luta, combati o bom combate. Eu fiz a minha parte. Querem me lembrar? Beleza. Não querem? Foda-se. A história está aí para isso. Há verdades e mentiras. E uma hora a verdade vem à tona. É assim que funciona o texto. Will, e falando de suas pretensões a respeito do seu canal, o que você quer com ele, cara? Você poderia nos contar um pouco? Bem, de planejamento que eu tenho, primeiramente eu vou ter uma biblioteca em separado, o canal 1, canal 2, que vai ter no Telegram, né? Eu vou explicar através de uma linha de podcasts, né? Claro, colocando as explicações, né? Todo mundo vai estar dentro do assunto, podem participar, entrar nos comentários, vai poder comentar no canal 2, caso o canal 1 caia. E eu vou colocar todos os conteúdos, PDFs, isso, aquilo, né, na biblioteca. Então, vai ser um conteúdo interessante, que eu vou explorar vários assuntos ali. E, assim, eu não vou explorar os assuntos que os antigos sobrevivencialistas brasileiros faziam. Eu vou colocar no meu ponto de vista. O que pode, o que não pode, entendeu? Então, vou ter um raciocínio individual dos outros, mas focado dentro dos 3 ismos: sobrevivencialismo, preparacionismo e minimalismo. Preparar, né? Preparar a mente, mas de forma racional, não de forma emocionada. Os caras querem fazer tudo na flor da pele. Não, pô, cara, que emoção, agora comprei um sítio, que emoção. Não, só vai fazer racional. Pô, agora consegui comprar uma propriedade rural, quero apresentar para vocês, e como irá funcionar essa propriedade, vocês podem aplicar ela na prática. Entendeu? Como funcionaria tal coisa, isso, aquilo, a utilização de arma de fogo, como funciona, prática, por exemplo, de preparação de alimentos, quais planos de emergência você tem que fazer, que tipo de curativos, primeiros socorros você vai fazer, entendeu? Então vai ter todo esse contexto. Eu vou explicar sobre racionamento na Segunda Guerra Mundial, como foi utilizado, quais as características, que governos que foram interessantes, que o sobrevivencialismo deu um ápice. Então, vai ser assim, geopolítica, vai ter o sobrevivencialismo de fato, vai ter debates, vai ter podcast e, primeiramente, também vai ter ensinamento. Então, utilizando toda essa base aí, eu quero colocar em prática aquilo que eu aplico, né? É como eu expliquei aqui, é um assunto complexo, mas não é um assunto difícil e é fácil de praticar. Apenas faça, né? Chega lá, aplique e faça. Não, você vai aprender, você vai compreender e você vai fazer. Dali por diante é você e você. Você é o teu pior inimigo, mas também você é o seu melhor aliado. Ok. Will, gostaria de agradecer a sua presença nesse episódio, sua disponibilidade de tempo. Gostaria de agradecer aos meus inscritos, aos ouvintes, a quem me motivou a abrir esse cast. E é isso aí. Não tenho mais nada a perguntar. Só quero agradecer a consideração do teu canal. Gostei quando você fez o teu canal no Telegram e agora o teu canal no YouTube. São assuntos que são de extrema relevância, né? As bestialidades, o mundo moderno, as atualidades que têm que ser colocadas. Cada tópico é necessário, sim. Eu coloquei o meu, que é o sobrevivencialismo.
o Guigado da experiência dele como imigrante e o Wilson da experiência dele artística. Então, são coisas que agregam. Então, só tenho que agradecer a todos aí que estão escutando e estão participando desse podcast, e pode saber que esse conteúdo, se você quiser levar para a vida, leva. Se você não quiser, eu lhe dou um foda-se. Obrigado. Falou, rapaziada.